Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta, você um bom início de semana. O mês de fevereiro vai chegando ao fim e ainda não há uma definição de quando o governo federal começará a pagar o auxílio emergencial. A semana pode ter definição sobre o valor e o número de parcelas do benefício. A Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional terá a primeira reunião para discutir o auxílio emergencial. Mais informações agora com o repórter Sátiro Salles. As articulações para a pauta política dão um indicativo que somente na próxima semana será conhecido o formato da nova fase do auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a nova rodada do benefício sempre foi considerada pelo governo federal e que o pagamento do auxílio deve ser feito de março a junho. A agenda do Congresso Nacional prevê que nesta segunda-feira será apresentado o texto da proposta de emenda à Constituição PEC, que permite a flexibilização de gastos e, com isso, a abertura no orçamento da União para cobrir as despesas com a nova fase do auxílio emergencial. A votação da PEC já poderá ocorrer neste próximo dia 25. Segundo o presidente do Senado, a Comissão Mista do Orçamento já foi instalada para garantir os recursos para o SUS, para vacinas e para assistência social à população que precisa. É justamente a população mais pobre, formada por um grande contingente de pessoas, que está desassistida desde o início de janeiro, quando o auxílio emergencial deixou de existir. Ao longo da semana, sairá também a confirmação por parte do Ministério da Economia sobre o valor e o número de parcelas do benefício. Os técnicos do governo federal já sinalizaram que deverão ser 4 parcelas, com valor mensal de R$ 250. A proposta oficial ainda não chegou ao Congresso Nacional. Há uma indefinição também sobre o número de pessoas que poderá ser beneficiadas, mas com os cálculos do Ministério da Economia, apontam que 40 milhões de brasileiros serão contemplados com a ajuda da União. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem mais informações sobre o auxílio emergencial. Informação, ouvinte internauta, que interessa a milhares de cearenses. Mudança nos rumos da discussão sobre a volta do benefício pode livrar servidores públicos do congelamento de salários. Agora, a voz de Carlos Silva. Mudanças nas discussões sobre as medidas que serão tomadas para agilizar a volta do auxílio emergencial. As informações dos bastidores do Congresso Nacional apontam que, para garantir celeridade na volta do auxílio emergencial, o governo federal deve enxugar as medidas de ajuste fiscal que foram solicitadas como contrapartida ao benefício. O trâmite pode livrar os servidores públicos de novos congelamentos salariais e cortes de jornada neste momento, e foi acordado entre aliados do governo e líderes do Senado. A votação das medidas de ajuste fiscal começa nesta semana. O novo marco fiscal foi acertado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e busca mostrar ao mercado que, ao mesmo tempo em que fará uma nova rodada de gastos com a ajuda aos mais vulneráveis, o governo trabalhará em medidas de ajuste das contas públicas. A ideia é avançar com as propostas de emenda à Constituição PECs, emergencial e do Pacto Federativo, mas haverá ajustes para garantir que a votação dessas propostas seja rápida e que o auxílio possa ser pago já em março. A princípio, o valor será de R$ 250. O assunto deixa esperançosos mais de 1.500.000 cearenses que esperam receber o auxílio emergencial nessa nova etapa do benefício. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, uma semana que pode, sim, apontar o caminho para o pagamento do auxílio emergencial. Será que a definição sobre o valor e o número de parcelas saem mesmo nesta semana? Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção.
Olha, Luciano, existe aí um acordo para que haja uma tramitação acelerada nessa proposta, né, da PEC. E a expectativa é que ela seja aprovada já na próxima quinta-feira no Senado, já em primeiro e segundo turno. Dessa maneira, a proposta já poderia ser votada na semana seguinte na Câmara, garantindo finalmente a volta do auxílio emergencial ainda em março, como querem os aliados do presidente Bolsonaro. E aí você tocou num ponto que é importante a gente colocar, Luciano. Para garantir a celeridade nessa retomada do auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro propôs com a sua equipe econômica enxugar as medidas do chamado pacote de ajuste fiscal. Essas medidas de ajuste fiscal, é bom que se diga o seguinte, elas foram solicitadas como uma espécie assim de contrapartida, como exigência para que o benefício fosse aprovado, e o governo, nesse caso, editaria uma medida, né, provisória com novos critérios de arrojo fiscal. Só que, diante da necessidade, da cobrança que tem hoje pelo auxílio, o governo está sendo pressionado a abrir mão de muitas dessas exigências que estão nesse chamado pacote, nesse marco fiscal. E uma dessas exigências, dizendo, é exatamente livrar os servidores públicos de novos congelamentos salariais e, inclusive, o risco, a possibilidade, por exemplo, de cortes de jornada de trabalho neste momento, o que já é praticamente um acordo certo entre os líderes do Senado, porque é pelo Senado que vai ter início essa votação das medidas de ajuste fiscal desta semana. Então, claro, para que isso seja aprovado, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, acertou com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e também com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para que houvesse esse entendimento, mostrando aí que há essa perspectiva de que haja sim um entendimento para que a ideia avance com essa proposta de emenda à Constituição e logicamente, abrindo espaço para votação dessa proposta mais rápida possível do auxílio emergencial já a partir de março. E aí vem a discussão em seguida, que são os valores. Em princípio, o governo defende que seja o quê, Luciano? R$250. É possível que esse valor mude? Claro que sim, vai depender muito dessa movimentação, da oposição na Câmara, pode ser que chegue a R$300, mas isso a gente vai ver ao longo desta semana. Quinta-feira eu acredito, Luciano, que isso passa no Senado e nos 2 turnos, e aí na semana seguinte a matéria vai estar na Câmara dos Deputados.